Galera, aqui é o João Pedro Carlos Santos aqui, trazendo umas novidades aí do mundo da cultura pop, minha gente. Isso mesmo, está começando mais um Notícias Games Film Pop, já faz um tempinho, né? Mas enfim, nesse tipo de vídeo hoje vamos começar falando de umas novidades que começando com tudo aí. Por exemplo, hoje mesmo, nesta quinta, chegou com tudo a quarta e última temporada de Castlevania na Netflix, o anime, a versão em questão. Que realmente e tá bem maneiro, bem interessante, tipo assim. Eu ainda não assisti, mas tô vendo uma imagem que tá curtindo pra caramba esse encerramento aí. Tomara que, tipo assim, né, seja um bom desfecho e tudo mais, porque, né, se trata de uma adaptação aí que as primeiras temporadas foram muito boas, são com alguns pontos aí, tipo assim, as pessoas, que os fãs aí talvez não curtiam tanto, sabe como é que é? Cada um com seu ponto de vista, mas, né, é uma boa animação, ou literalmente uma série de anime, isto é. Além disso, agora focando nos assuntos bem interessantes, infelizmente o Zack Snyder na boca do povo outra vez. E só começar com, tipo assim, que ele, esse tipo de, assim, com aquele lance de problemas com a Warner, com seus com óbvio o filme do Snyder, da Liga da Justiça lá em questão, o Snyder Cut, a Warner Bros. Dando pitacas nisso, se metendo naquilo, e houve recentemente uma entrevista em que o Zack Snyder resolveu, tipo assim, montar um grande dane-se e falou o que tinha pra pensar. Falando, tipo assim, literalmente que de certa forma, tipo assim, que chamando a Warner Bros. Tipo assim, que anti-Snyder, tipo assim, com esse tipo de comentário aí, esse tipo de palavra, infelizmente pode prejudicar mais do que realmente, né, tentar se defender, criar um argumento. Porque, tipo assim, né, sabe como é que é? Tem sempre aquele repórter que acaba procurando esse tipo de chato aí, tipo assim, haha, e tá aí quando encontra, né, tá uma baita zica, tipo assim. Aí depois pode monopolizar aí a parada e vai ver milhares de notícias aí falando do Zack Snyder atacando agressivamente os estúdios da Warner. Enfim, e a questão, tipo assim, uma coisa é tentar se defender, tá? Opinar, tá? O seu um direito de se defender. A questão é essa. O problema é falar aquele tipo de coisa que de repente pegam aquilo, tipo, chamar de anti-Snyder e distorcer tudo, tipo assim, jogar contra o próprio, né, o acusado, o injustiçado nessas horas, né. Além disso, ele falou também na entrevista as seguintes palavras: claramente eles não estão interessados na minha opinião, mas eu também tinha que eles certamente não estavam interessados em minha opinião sobre a Liga da Justiça, isso relacionado ao filme, e eles certamente tomaram decisões sobre isso. Com esse tipo de comentário, nesse tipo de entrevista adulto, muitas pessoas até mesmo começaram a ficar sinceramente atufi. Teve gente que realmente começou a ter aquele lance, tipo assim, será que realmente ainda vai ter um Snyder Verse? Tipo assim, será que vai voltar? Será que realmente é o fim? Não tem mais jeito, algo assim? Simplesmente tá um tipo de desânimo, mais ou menos, porque aquela potência toda lá, então, né, fazer o que? É complicado. Mas mudando de assunto, outro relacionado ao universo da DC, né? É que confirmaram, vai ter um segundo filme do Coringa, sim, minha gente. Antes eram somente rumores de que talvez, possivelmente, já dê uma sequência. Mas ao que tudo indica, né, nessa sequência aí que está sendo também o Joaquim Phoenix de volta no papel de Coringa, né? Um sucesso, Oscar e tudo mais, esse filme. Nessa sequência aí, ao que tudo indica nos rumores e tudo mais, vai fazer parte do universo de The Batman, do Robert Pattinson. Tudo isso, muitos dizem que é tipo assim, uma construção para que rola aquele grande filme de o grande confronto entre o, o Batman e o Coringa. Nesse caso aí, nessas versões saindo do Batman, do Robert Pattinson e o Joaquim Phoenix como Coringa, né? O problema é que muitas pessoas, até mesmo ao observar isso, pensar, podem ver isso bem maneiro, é interessante, até com o mesmo diretor, tipo assim, na sequência de Coringa, toda essa construção, que ambos fazendo parte do mesmo universo. Só que tá aí também aquele risco aí de talvez não ser exatamente talvez uma boa ideia, né? Até porque, tipo assim, se você for trazer um vilão clássico que nem o próprio Coringa, nesse novo universo aí, tipo assim, separado aí do já criado universo compartilhado aí da DC, os mundos live actions, que é tipo um multiverso cinematográfico da DC, não é só
somente um universo agora, é o multiverso. Com esse conceito introduzido há um tempo atrás na DC Fandom, esse tipo de ideia. E com esse Batman inspirado também em uma realidade alternativa, né? Acho que o que faria, o que poderia ser mais, talvez, compreensível, talvez mais raciocinável, talvez se o diretor desse filme fosse criar sua própria versão do Coringa e não simplesmente pegar uma versão de um Coringa e de um outro filme que é bem diferente do conceito. Não é tipo assim um filme de super-herói nem nada disso. Do cara que fica totalmente malucão, doidão lá, aquele conceito lá. É um pouquinho mais autoral assim, é um pouquinho mais complexo. Só tô dizendo que é complicado. Deixo esse tipo de pensamento para vocês refletirem aí se vocês acham que seria uma boa ideia ou não isso. E voltando para aqueles que ainda estão empolgados, ainda têm esperança de um filme bom do Esquadrão Suicida, digamos assim, né? O diretor James Gunn, assim por ser, o James Gunn que está dirigindo O Esquadrão Suicida, revelou que literalmente é a seguinte coisa, que quase todos os personagens morrerão no longo aí da equipe, sem entregar detalhes aí, não é piada não, sério, gente. Ele fez essa declaração aí no seu Instagram em resposta a um fã que lhe questionou diretamente, tipo assim, de que quantos personagens morrerão. E a resposta aí do diretor foi quase todos eles, né? Esse tipo de coisa até acho curioso, porque se tratando de um time com o nome Esquadrão Suicida, né? É de se esperar, né? Literalmente, né? E que também uma coisa, e por falar em lado da DC, vamos agora falar do lado da Marvel, minha gente. Porque houve as seguintes novidades aí. A série que está sendo desenvolvida pela Disney Plus, Loki, que vai chegar ainda em junho, já tinham mostrado antes um trailerzinho rapidinho confirmando que em vez do dia 11 de junho, agora iria ser lançado dia 9 de junho, uns 2 dias antes, e que será disponível para todos os países dos mais, inclusive aqui no Brasil, aí, do filme, nessa série em questão. Então, chegando logo aí, gente. Literalmente rolando uma festa aí nessa internet, até postado nos Twitters, no Instagram, uma contagem regressiva aí para comemorar essa chegada aí do personagem. Então, um dos mais icônicos aí da Marvel, do MCU, né? E também foi confirmado que o seguinte, que o ator Anthony Mackie, pelo ao que tudo indica, que aliás esse ator que agora já todo mundo já sabe até agora que é o novo Capitão América, aí, digamos que foi questionado sobre seu envolvimento de uma certa sequência aí do filme de 2018, ou seja, a sequência do filme do Pantera Negra, e esse Pantera Negra Wakanda Forever, né, em questão, não, o ator Chukansky indica a aparição dele, apenas com a seguinte resposta aí, tipo assim, eu tenho visto para Wakanda, então posso ir quando quiser, tenho um passaporte, um visto e fui vacinado, então posso ir para Wakanda. Isso na verdade foi só de uma brincadeira que ele comentou, ou seja, né, mesmo assim, até que esse tipo de indicação seria bem interessante, né? Graças à série Falcão Soldado Invernal e tudo mais, gente, né? Esse filme que chegará logo em breve, né? Com a data confirmada, dia 8 de julho, Pantera Negra, Wakanda Forever, né, minha gente? E também uma curiosidade recente nos mundos dos quadrinhos da Marvel é que chegou recentemente uma nova saga, iniciou mais uma saga que vai durar entre esse mês e também todo mês de junho, hein? Que vocês perguntam, é o que exatamente? Na verdade se trata de uma saga nova chamada Heroes Reborn, que na verdade originalmente já havia uma outra saga com esse título antes, mas essa aí é uma nova, que basicamente vai mostrar um mundo totalmente, o universo principal da Marvel totalmente alterado, com a seguinte questão: o que aconteceria se os Vingadores nunca tivessem existido, literalmente? Tipo, sem Capitão América, Homem de Ferro, Thor, todo mundo, e não é somente isso. Pois é, nesse tipo de questão aí foi respondido de uma maneira bem, no mínimo, bem perplexo, não chamar de assustador, né? Porque é o seguinte, nesse novo universo, sem os Vingadores, quem preencheu o espaço deixado aí de os maiores campeões, os maiores heróis da Terra, foi o Esquadrão Supremo, que é nada mais, nada menos do que a versão Marvel da Liga da Justiça, literalmente. Tipo assim, em vez de Superman, na Marvel eles têm o Hyperion,
em vez de estar a Tiana, a Mulher Maravilha, temos a Sarda, a Princesa do Poder, que não é a She-Ra que estão falando, é outra Princesa do Poder. Tem também o Falcão Noturno, que é tipo um Batman, só que te trocaram um morcego e botaram um pássaro e um falcão. Tem também, se eu não me engano, um Tufão no lugar do Flash, um Velocista também. E também até o próprio Lanterna Verde, só que não é bem somente um lanterna, não tem nada a ver com lanterna, nem anel do poder, é um prisma, e em vez de uma só cor é todo um arco-íris literal, já que é um prisma do poder em questão. Onde basicamente a maioria dos heróis, tipo Homem-Aranha, Doutor Estranho, Pantera Negra, Motoqueiro Fantasma, tipo, todo mundo aí, tipo assim, nunca existiu nessa nova realidade. A realidade em si foi alterada. E para piorar, o Phil Coulson, esse cara que já foi morto em Império Secreto em 2017, foi ressuscitado e traz de volta como um agente, tipo assim, trabalhando ao lado do, literalmente, o canário, o Cramunhão, o Mephisto, aquele que todo mundo torcia para aparecer em WandaVision, mas não apareceu, né? Ou seja, o Phil Coulson é presidente dos Estados Unidos nessa nova realidade, ele que, tipo assim, manta aí, tipo assim, que elogia, tipo assim, ele que introduziu essa equipe originalmente no universo na Marvel em questão aí um pouco antes, né, com essas novas aventuras dos Vingadores desde 2018, enfim, todo um bando talvez provavelmente só para isso, e com o Mephisto recuperando o trono lá do lugar ruim recentemente, e já que o Motoqueiro Fantasma, enfim, deixou o trono, a coroa e tudo do rei, daquele lugar bem ruim, né? Graças a tipo assim, um quadrinho aí que teve recente, lá com foco nele, durante a saga King Black em questão, né? Mas sim, enfim, esse tipo de saga aí pode-se dizer que e você pensa, mas como é que ficam os heróis? Não se preocupe, tudo ao contrário normal. Inclusive um herói que está à busca da verdade e retraz de volta os maiores heróis da Terra para desvendar a verdade e derrotar esse novo grupo de heróis e vilões, tecnicamente, enfim, está nada mais nada menos do que o Blade, o caçador de vampiros, que desde 2018, com essas novas aventuras já mencionadas da equipe de herói mencionada e os Vingadores, ele é um integrante oficial e novo também dos Vingadores. E ele que vai atrás da verdade, tanto é que acabou encontrando um Capitão América que estava ainda congelado, não tinha sido encontrado por ninguém, todo mundo ainda achava nessa nova realidade que ele estava morto. Ele achou e estão atrás de respostas, de um jeito de contra-atacar, digamos assim, literalmente isso. Cheio de mistérios que ainda vão ser desenvolvidos ao longo dessa longa saga em a cada semana. Vai ser semanal os quadrinhos em questão aí. Tipo assim, de 3 quadrinhos até 2, assim mais ou menos, hein? Mostrando os efeitos que essa nova realidade causou para todo mundo, hein? Contendo até mesclas de vilões totalmente inesperados, tipo o Doutor Destino usando os poderes do fanático, literalmente usando a joia e ficando todo bombadaço. É uma mistura de feiticeiro escarlate com Mercúrio, né? Tipo assim, virando a feiticeira prateada, algo do tipo assim. Veloz e perigosa na magia, entre outros tipos de personagens. É o Thanos, o santo em vez do infinito, usando os 5 anéis do poder a lá meio do... tipo que nem o mandarim, né? Ou seja, dá uma bagunça do maço. Tipo assim, dizem que mundo perfeito ideal aí, com uma perspectiva lá, com o maior governo de todo mundo aí, coisa e tal. Ou seja, os Estados Unidos. É aquele lance de patriotismo, não quero entrar nessa área muito pesada de política, mas só o tempo tirar aí, conforme mais pra frente, tipo assim, de quem está certo e quem está errado aí nessa questão, né? É só o tempo tirar. E agora, mudando para os assuntos assim um pouquinho menos políticos, é que acabou de sair recentemente alguns leakers, ou seja, os famosos vazamentos, que começaram a comentar sobre um suposto rumor, um dano inesperado, de possivelmente houver um novo jogo do Donkey Kong, que está sendo desenvolvido pela equipe do Super Mario Odyssey, minha gente. É isso mesmo, passado no Twitter, o seguinte nome chamado Lonely, Lonely Kumpa, falando basicamente tipo assim, que eu vi um rumor mais ou menos aí relacionado a isso, trabalhando num jogo 3D do Donkey Kong pela mesma equipe do Mario Odyssey, pelo que estão dizendo aí, olha só. Então, é apenas tipo um burburinho que surgiu ainda nessa terça-feira, dia 11, no meio do Twitter, do usuário desse Twitter,
Lonely Company. E mais, né? Sabe como é que é? Faça um negocinho aí, daí começa a se espalhar, a crescer bastante, né? Enfim, né? Só o tempo tirar. E para os fãs da SECA, foi confirmado o encerramento que terminaram as gravações oficiais, oficialmente terminaram as gravações de Sonic 2. É isso mesmo, gente. Postaram aí no Twitter aí, e recentemente falando que, tipo, mandando um That's a Rap, ou seja, encerraram totalmente, oficialmente terminaram as gravações do novo filme em questão aí, que vai ser lançado bem em breve aí, do novo filme do Sonic, minha gente. Eu, sinceramente, tô empolgado. Tomara que seja um ótimo filme, que vai ser lançado ano que vem, dia 8 de abril aí em questão. Trazendo os velhos atores de volta e com um monte de surpresas, sabe? Enfim, tudo aí. E essa a mensagem de That's a Rap foi mandada pelo próprio diretor Jeff Fowler, o mesmo diretor do primeiro filme do Sonic, minha gente. Olha só isso, gente. Além de confirmar. E por falar em filmes, aí foi confirmada uma outra novidade aí. Confirmaram assim rapidamente que um novo filme da Paramount, com o nome de G.I. Joe Orange and Snake Eyes, inspirado na famosa linha de brinquedos, aí foi passado umas fotos novas aí que mostram o elenco aí formado por Henry Coulton, Samara Weaving, Ursula Corberó e Andrew Gucci aí, prontos para a porrada briga aí. E olha só esse tipo de afastamento em questão, gente. E falando de G.I. Joe, que tem a previsão de ter a estreia desse filme tem a data mais ou menos prevista para ainda esse ano, minha gente. Para fãs de G.I. Joe por aí, né? Sempre tem, né? E também, olha só isso, gente. A Netflix acabou de anunciar ainda hoje mesmo, dia 13, o seguinte, nada mais nada menos que a data de estreia para a nova série animada de Mestres do Universo, Salvando a Eternia, de Kevin Smith, que chegará dia 23 de julho, ou seja, depois de junho em questão. É isso mesmo, gente, com novas fotos e imagens aí, postada aí, que isso sinceramente acho que vai ser bem interessante. Estou curioso para ver como é que vai ser. Estamos falando de He-Man, ou seja, em outras palavras, uma série animada da nova do He-Man, os Mestres do Universo, produzida pela Netflix. Será que vai ser boa? Belas imagens aí que postaram aí no Twitter, eu tô achando, tipo assim, vai que seja bom aí, pelos poderes de Grayskull aí. E informando aí na Netflix por assim no Twitter, que a parte 1 de Mestres do Universo Salvando Eterna chega dia 23 de julho, ou seja, fãs do bombadão aí, loiro aí, e só aí que a espada e gritar, pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Se prepare, tá voltando, vai voltar com tudo, minha gente. Agora, e se isso por acaso não seja uma notícia muito interessante assim, então que tal esse tipo de notícia bem curiosa? Que simplesmente hoje mesmo a SECA anunciou que nada mais nada menos que por meio de um relatório do último ano fiscal, estão planejando lançar um super jogo cuja a criação deve levar mais ou menos cerca de uns 5 anos, ou seja, estão trabalhando num projeto totalmente novo, não tem nada confirmado do que vai ser, o que vai ter ainda. Além disso, também a imprensa também considera relançar jogos de franquias clássicas. A lista inclui também possíveis remasterizações e recriações de franquias tipo Sonic, Phantasy Star, Yakuza, Persona e até mesmo Jet Set Radio. Olha só isso, gente. Imagina só esses clássicos voltando em remasters aí, ou remakes, que é basicamente remasterização e recriação, basicamente. Mas enfim, só o tempo tirar, ainda não tem nada confirmado, só digo que só o tempo tirar. É isso mesmo que só estão informando e dizendo, gente. E também aí, e para encerrar rapidamente, segundo o presidente da Nintendo aí, o Shuntaro Furukawa, os estoques aí do Nintendo Switch aí no varejo japonês e europeu foram afetados não apenas devido ao vírus em questão, né? Desculpa aí por esse aspas, mas que estou me revendo o vírus, mas particularmente ao carqueiro Ever Given, que encalhou no canal de Suez, atrasando consideravelmente a logística da distribuição, ou seja,
literalmente um carqueiro carregando o produto em questão foi encalhado, ou seja, os estoques aí do varejo japonês e europeu foram afetados. Infelizmente, por conta do acidente, os estoques de alguns países estão bem limitados. Segundo a BBC, o bloqueio do canal pelo Evergiven acumulou um monte de aproximadamente 9,6 bilhões por dia em produtos que não chegaram aí, gente. São os seus destinos, tipo assim, que não chegaram aos seus destinos e nos devidos prazos. Minha nossa, gente, minha nossa, gente. Tomara que possam resolver esse tipo de atraso aí bem complicado. Mas apesar de ter esse tipo de, digamos que, apesar da Nintendo ter sido impactada aí pelo bloqueio de trânsito e de mercadorias, os números de vendas aí da Nintendo Switch continuam bem saudáveis e crescendo ainda, ou seja, já tendo atingido até aproximadamente 85 milhões de unidades vendidas segundo o último relatório da empresa, ou seja, houve um pequeno aí atraso e um pequeno quase que, tipo assim, deu ruim, mas não exatamente afetou muito, hein? Mas tomara que seja tudo resolvido conforme o tempo. E por hoje é somente essas foram as notícias de hoje. Espero que tenham gostado, deixe o seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado aí, gente. Deixe nos comentários se vocês por acaso acham que um crossover entre o The Batman do Robert Pattinson e com o Coringa do Joaquin Phoenix seria uma boa ideia ou não aí também. E mais uma novidade confirmada pela Amazon Studios antes de encerrar. Turma com essa. A Amazon Studios anunciou hoje mesmo que a escalação da diretora Charlotte Brandstrom, que já inclusive comentou os episódios de The Witcher e Outlander, basicamente para 2 episódios da série que está ainda desenvolvida aí de nada mais nada menos do que Senhor dos Anéis. É isso mesmo, a diretora se une aos cineastas J.A. Bayona e Wang Yip na equipe internacional em filmagem na Nova Zelândia. Ou seja, é exatamente isso que vocês ouviram. Nossa, essa série que simplesmente já entrou provavelmente no Guinness por você degustar aí, tipo assim, uma das mais caras em questão aí, custando a nível tipo. Já teve Game of Thrones, que é bem caro aí nas produções e tudo, mas essa série aí, que custou, que tipo assim, foi revelado aqui recentemente, a série de Senhor dos Anéis custa lá em torno de mais ou menos 465 milhões de, assim, por temporada em questão, né? De dólares, minha gente. Nossa, uma quantia que quebrou os recordes de gasto de produção na televisão. Superando com certeza, tipo a de Game of Thrones, com certeza aí. Não sei quando vocês, mas enfim. Durmam com essa. E por hoje é só, meus amigos. Amigos e amigas. Desculpa se esse vídeo ficou um pouco grande mais dessa vez aí, mas enfim. Muito obrigado, até a próxima e fui!